Então, Mecânica dos Fluidos, sou o professor Rodolfo, da Coordenação de Engenharia Civil, Campus Aracaju. Então, princípio dos vasos comunicantes. Então, o princípio dos vasos comunicantes diz que a altura de um líquido que está em recipientes interligados, independente da forma e capacidade, será igual em todos os recipientes depois de estabelecido o equilíbrio. Então, considere aqui esse reservatório, um determinado fluido de peso específico γ. Ponto 1, pressão no ponto 1, peso específico vezes altura. Vou marcar aqui também outros dois pontos, ponto 2 e ponto 3. Se eles estiverem na mesma profundidade, pressão em 1 é igual ao 2, que é igual ao 3. Vamos colocar aqui também alguns dispositivos, né, separando os pontos 1, 2 e 3. A gente vai brincar um pouco com eles. Então, se a gente fechar a ligação entre os pontos 2 e 3 e abrir uma torneira aqui aumentando a altura, né, que eu tenho acima do ponto 3, nessa condição a gente pode dizer agora que a pressão em 3 ficou maior do que as pressões no ponto 1 e no ponto 2, já que eu tenho uma camada de fluido maior. Então a pressão em 1 continua igual à pressão em 2, só que é menor do que a pressão em 3. Se a gente voltar a abrir aqui a ligação entre os pontos 2 e 3, a gente vai ter ainda a pressão em 3 maior do que a pressão em 2, marcando esses dois novos pontos agora 4 e 5. A gente tem também que a pressão em 4 vai ser menor do que a pressão em 5. Então, se a pressão em 4 é menor do que a pressão em 5, eu tenho que o fluido vai tender aí do ponto 5 para o ponto 4, mantendo aqui o nível, né? Nessa condição agora a gente tem que a pressão em 4 é igual à pressão em 5, a 3 é igual a 2, só que o 2 ainda está maior do que o 1. Então, o que vai acontecer agora, marcando aqui os pontos 6 e 7, pressão em 6 é menor do que a pressão em 7, então o fluido vai tender a ir do ponto 7 para o ponto 6. E aí nessa condição final, novamente eu volto, né, que a pressão em 1 é igual à pressão em 2, que é igual à pressão em 3, o 6 é igual ao 7, o 4 é igual ao 5. Então está aqui a altura de um líquido que está em recipientes interligados, como é o caso aqui, independente da forma e capacidade, será igual em todos os recipientes depois de estabelecido o equilíbrio. Então isso é muito utilizado na construção civil, utilizando mangueiras, né, para fazer a medição de nível, para assentar cerâmica, por exemplo, para dar um caimento em determinado ambiente, ou para instalar um forro de gesso. Aqui eu tenho uma foto do aluno Douglas Azevedo, que está aplicando esse conhecimento, eu não sei em que, talvez aqui numa fundação, ou no nível de um muro, não sei, é o que parece. Então aqui eu tenho agora dois fluidos, peso específico 1, peso específico 2. Os pontos estão na mesma altura, pressão em 1, peso específico vezes a altura. Se o peso específico 1 for diferente do peso específico 2, obviamente a pressão em 1 vai ser diferente da pressão no ponto 2, só esclarecendo.